Olá, aqui é a Letícia. E o vídeo de hoje, né, o título acho que já é bem, né, autoexplicativo, mas eu queria falar um pouco sobre a psicanálise de Dark. A ideia desse vídeo surgiu quando eu tava revendo a primeira temporada e a segunda também, né, pra poder assistir agora a terceira, e eu me deparei com uma frase que é a seguinte, é uma frase que o Stranger fala pro Jonas quando o Jonas tá preso no bunker, que é a seguinte: não somos livres na atitude porque não somos livres no desejo. Quando eu vi essa frase assim de novo, né, porque já era a terceira vez que eu tava assistindo a primeira temporada, aquilo assim deu um clique na minha cabeça de que a série de alguma forma ela é toda sobre desejo. Mas assim, como eu tava revendo ainda, né, eu achei melhor esperar assistir a terceira temporada pra ver se a minha teoria de fato se comprovaria de alguma forma e daí poder fazer um vídeo sobre isso. E o mais curioso foi que, assim, essa questão do desejo foi abordada praticamente na terceira temporada inteira. Foi uma temporada basicamente sobre desejo inconsciente. E eu achei muito interessante porque, a princípio, eu pensei que eu tava fritando, assim, que de onde eu tinha tirado que o negócio era sobre psicanálise, né? De onde eu tinha tirado essa questão psicanalística da série. Só que, na verdade, bom, claramente tem um fundo psicanalítico, tanto por conta de citações que eles trazem, de ideias e conceitos que eles trazem. Fora que, assim, é uma série alemã. Freud, ele era húngaro, né, austro-húngaro, mas assim, de alguma forma era um império alemão ali, né? Então, ele falava alemão. Então, tem algo de uma cultura alemã que o Freud não só veio dela, como ele também faz parte dela e influenciou ela. Então, assim, não é uma coisa completamente louca de considerar que, mesmo se não fosse uma citação direta freudiana, tinha alguma coisa ali que passava pela psicanálise. Então, assim, o que é desejo para psicanálise? Né? Porque eu acho que às vezes tem uma diferença entre a concepção leiga e de senso comum de desejo e a concepção psicanalítica. Para psicanálise, desejo basicamente é o que surge, o que advém no espaço entre a necessidade e a demanda. Tá, beleza. Letícia, o que isso significa? Vamos lá. Quando a criança é pequenininha e ela tá lá totalmente dependente dos cuidados de um outro, que a gente chama de outro materno, mas não quer dizer que é uma mãe, a figura mãe, mas é uma função mãe. Quando ela tá sob os cuidados dessa função mãe, a criança ela é 100% dependente disso, então ela não tem como ir, sair, fazer compras e comprar seu próprio leite, sabe? Ela precisa de um outro que de alguma forma entenda o que ela tá pedindo com aquele choro. Vocês já viram essa coisa assim, tipo, de algumas pessoas falarem, quando tem aquele choro X, a criança quer dizer isso, quando tem aquele choro Y, a criança quer dizer aquilo? Essa interpretação faz com que a necessidade de uma criança de comida, de ser limpa, de atenção, se torne uma demanda. Então há um processo aí de simbolização daquilo que é de uma necessidade biológica, vamos colocar assim. Só que no que se passa dessa necessidade para essa demanda, quando tem esse processo de simbolização, algo se perde, porque não é possível simbolizar tudo o que é da necessidade. Algo escapa. E da mesma forma, quando essa demanda ela é respondida para a criança, algo também escapa, porque não é possível responder 100% essa demanda. Então é nisso que escapa, é nisso que falta, é nisso que se perde, e guarda essa palavra, que surge o desejo. Então essa é a constituição psíquica do desejo numa criança. O que acontece? Vocês já viram falar lá do complexo de Édipo e tal, né? Bom, talvez se vocês estejam aqui, talvez vocês tenham ouvido falar, mas basicamente é o que organiza o psiquismo de um ser humano. Tanto que quando se passa por esse estágio, mas isso não se dá de uma forma em que isso seja completo, se tem a psicose. Que de alguma forma as coisas não ficam organizadas da mesma forma que num neurótico, vamos colocar assim. Então o complexo de Édipo, basicamente, quando você questiona aquilo que os seus pais querem de você e o que você pode oferecer a eles ou não,
Então, quando você questiona o desejo do outro, e se você pode suprir aquilo e não, e aí você descobre que não pode suprir, algo ali se configura, algo ali se amarra, que configura esse desejo daquele sujeito, que é constituído a partir do desejo do outro. Então, o desejo, basicamente, ele é organizado e ele é articulado no Édipo. Beleza? Então tá. Então, esse desejo, depois que ele é articulado no Édipo, ele cria uma determinada forma de funcionamento psíquico e uma determinada forma de se relacionar com o outro que vai ser levado para toda a vida. E aí que vem o ponto importante e que eu acho que é o ponto central da relação disso com Dark. Essa coisa que é levada para toda a vida no desejo, ela faz acontecer em repetições. Então as repetições, aquelas coisas que, puta, tô namorando o mesmo cara, que é igualzinho o cara que eu namorei quando eu tinha 13 anos, que é o mesmo cara de quando eu tinha 17, e meu Deus, por que eu continuo só querendo esse tipo de cara, bababá. Essas repetições que a gente só dá conta vezes depois, e que a gente fica, puta, como que eu fiz isso? Isso é guiado pelo desejo. O desejo inconsciente, isso é muito importante. Não necessariamente você tem consciência de qual que é esse desejo. Na verdade, você foge de saber qual que é esse desejo, porque não é fácil de se haver com isso. Então, essa noção de repetição e de fazer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, que é exatamente o ponto da série, é a base da teoria psicanalítica. Porque uma pessoa vai em análise porque ela não aguenta mais repetir. E ela quer quebrar o ciclo. Algo parece similar para vocês? Isso é muito interessante porque eu vou ver se eu consigo encontrar o texto que eu vi isso, mas eu não prometo porque eu acho que eu não vou conseguir. Em que o Freud fala que a análise, ela é a única forma possível de viagem no tempo. E é a única forma que o ser humano vai encontrar de viajar no tempo. Porque quando uma pessoa procura análise, ela procura exatamente o que o Jonas procurou durante a série. Ela quer quebrar o ciclo. E no quebrar o ciclo, muitas vezes ela vai fazer merda. E ela vai repetir o ciclo. Porque seres humanos. Porque essa coisa do desejo que fala na série, que esse desejo que move, esse desejo que faz, esse desejo que leva a caminhos que você não dá conta, muitas vezes faz com que isso se repita, se repita, se repita sem que você saiba. Que é exatamente o ponto da série. Então, quando no fazer diferente o Jonas ou qualquer outro dos personagens faz igual, isso é basicamente um processo de análise. Fora que essa ideia de que o passado mexe no futuro e o futuro mexe no passado também é extremamente psicanalítico, porque o que se coloca na psicanálise, isso tanto freudiana quanto lacaniana, é que não existe o tempo no inconsciente, não existe tempo cronológico no inconsciente. O inconsciente, ele funciona num tempo outro. Por isso que o Lacan desenvolve depois, por exemplo, uma série de manejos e uma série de trabalhos em termos de tempo. Porque é isso, o tempo do inconsciente, ele é o tempo do inconsciente. E quando hoje você fala de um evento passado, você consegue revisitar ele de um outro ponto de vista, aproximar ele com uma outra interpretação, você pode ressignificar esse ponto no passado, e isso não só muda esse passado, como tem um efeito no presente e vai ter um puta efeito no futuro. Por quê? Porque é um passo para essa repetição mudar de linha. Isso é extremamente importante, porque na terceira temporada, o ponto, conceito que possibilita com que o ciclo seja quebrado é um instante em que o tempo para. É um nanosegundo em que a Terra e o tempo pararam e aí, a partir dali não tem... a coisa de causa e efeito para de funcionar. Então, a partir dali, você pode mudar. Você pode abrir realidades alternativas, que é o que eles colocam lá. Você abre linhas de possibilidade para fazer diferente. E isso também é extremamente psicanalítico, porque é esse instante em que o tempo para que o analista intervém. E que talvez isso faça com que aquela pessoa possa começar por um outro lado. E talvez possa repetir o ciclo, como acontece na série. Ou talvez não. Ou talvez dê a possibilidade para que ela possa fazer diferente.
para que ela possa começar uma outra coisa, uma coisa inédita. E assim, né, a premissa da terceira temporada é essa. Uma outra coisa que eu queria comentar que eu achei extremamente interessante é como que, bom, esse desejo inconsciente, ele tem uma coisa tão intrínseca daquele sujeito que, mesmo em circunstâncias diferentes, aquele desejo se mantém. Por que eu tô falando isso? Porque uma das coisas mais interessantes da série, que ela traz, assim, de conceito, é que no outro mundo, mesmo sem o Jonas, as coisas acontecem do mesmo jeito. Claro que tem alguma coisa ou outra que muda, né? Mas assim, o Yuri que volta pro passado. Pelo que eu vi na árvore genealógica, a Hannah também volta. Então, assim, essas modificações, elas, por mais que mudem muita coisa, então, por exemplo, a Hannah é casada com o Yurik, tem várias outras coisas que mudam, agora eu não vou me lembrar. Mas o cerne da coisa não muda. Por quê? Porque, mesmo sendo um outro mundo, aquelas pessoas têm a mesma constituição psíquica. Não são constituições psíquicas diferentes. Então, a motivação e o desejo delas é o mesmo. Então, o que fez o Yurik ir pro passado é a mesma coisa que fez o Yurik, né, no mundo 1, é a mesma coisa que fez o Yurik ir pro passado no mundo 2. Porque a motivação e aquilo que direciona aquele sujeito não muda, porque o que direciona aquele sujeito é o desejo inconsciente. E isso é muito interessante. Inclusive, é muito interessante porque, se você para pra pensar, isso é uma coisa que é dita na série, o que, de alguma forma, dá um ponto gatilho para que a pessoa atue em cima desse desejo é uma perda. Então, todo o ponto da terceira temporada é justamente a perda do Tannhaus. E como que essa perda motivou ele a fazer tudo aquilo e a literalmente fazer 2 mundos por conta, né, do desejo de algo ali, né, que passava por trazer o filho dele de volta, mas obviamente não era só isso, né, o desejo não é uma coisa tão assim, né, pontual, tão específica. Mas tem toda uma série de motivações ali que fazem tudo acontecer. E não é à toa que é justamente o Tannhaus que fala a maior parte das falas no que diz respeito ao desejo. Quase todas são dele. E aí, é muito curioso, porque lembra que lá no início do vídeo eu falei da perda? Que é aquilo que se perde, que faz com que surja o desejo? Então tem algo nesse reviver essa perda que provoca algo nesse sujeito. E que faz ele ir, né, no ato, tentar fazer algo. Que é o Yurik quando tenta, né, num lado tenta salvar o Mads e o filho dele, no outro é só o Mads, mas assim, é isso, sabe? É o tentar fazer algo para tentar sanar essa perda. E o que a série mostra é que isso não é possível. Porque, assim, a parte mais ficcional da série é justamente o fato de o Tannhaus conseguir o filho dele de volta. Na vida isso não acontece. Na vida, a gente tem que lidar com as perdas. E é quando a gente lida com isso, com o fato de que a gente não tem controle sobre aquilo que a gente perde e que a gente tem que fazer alguma coisa com isso, ou, né, a gente enlouquece, é aí que mora a questão, que é aí que vem o sintoma. Porque lidar com essa perda, lidar com essa falta, é uma dificuldade inerente do ser humano. E é todo o ponto a partir do qual o psiquismo humano se constitui, que é a danada da chamada castração. E aí, uma coisa curiosa assim, que eu vi sobre discussões na série é justamente a discussão do livre-arbítrio e do determinismo, né? E aí, olha a frase que começa, se eu não me engano, no primeiro episódio e que ela depois é repetida algumas vezes na série. O homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Que é isso. Assim, é claro que há um nível de livre-arbítrio nessas pequenas decisões. Mas no desejo,
Eu não sei, porque no desejo é uma questão de constituição psíquica. E, por exemplo, o que se busca num processo de análise é justamente descobrir qual é esse desejo e o que você vai fazer com ele. Mas é um processo. O que passa um pouco por esse processo do Jonas e da Marta de descobrir o que eles querem fazer. Se eles querem o mundo deles, se eles querem o mundo do outro, ou se eles querem o mundo nenhum. E aí eles apagam a própria existência. E não é nada, mas não é nada fácil, assim como não é em análise chegar nesse desejo e se haver com ele. E é muito curioso como que durante a série toda o Jonas tem um processo de se retirar do desejo dele e seguir o do outro. Tanto que as primeiras temporadas, toda a confusão e tudo que acontece é justamente por essa terceirização que ele faz. Então, primeiro é o que o estranho quer, depois é o que o Adam quer, depois é o que a Cláudia quer, até que chega um ponto em que ele, na terceira temporada, se bate com a Marta e fala, cara, eu não quero mais ter que fazer nada. E é curioso, porque na legenda, em português, apareceu preciso, eu não quero precisar que fazer nada. E na dublagem foi ter, eu não quero ter que fazer nada. E assim, é uma diferença muito grande ter e precisar, né? Eu não sei qual que foi o original no alemão, mas a frase que ele fala, né, com a Marta velha é a seguinte: estou de saco cheio de precisar ou ter que fazer algo sempre. E ela responde a ele: então se pergunte o que você quer. Porque é isso também, é muito fácil terceirizar esse desejo. Fazer com que o seu desejo seja o desejo do outro, para não ter que saber com o seu próprio, porque ele é muito difícil. Mas isso não quer dizer que você não é de alguma forma guiado por ele. Mesmo que de maneira torta. Mesmo que sem saber. Uma outra coisa que eu queria comentar, assim, muito rapidamente, é uma coisa que é dita no final da série, que é sobre o mundo não ser dois, as coisas não serem dualistas, as coisas não serem bem e mal. Isso é uma coisa bastante curiosa, porque, assim, isso aí é só uma curiosidade, não passa tanto por essa coisa do desejo. A psicanálise freudiana, ela é bastante dualista. É ou isso ou aquilo, pulsão de vida, pulsão de morte, princípio da realidade, princípio do prazer. Ela é toda muito dualista, sabe? E o que a grande modificação da psicanálise lacaniana foi justamente a inserção de um terceiro termo, que é o falo, que é o significante, que é a linguagem. Isso é uma coisa muito dita, assim, a psicanálise lacaniana, ela funciona toda em jogos de 3. Então você tem 3 registros, você tem 3 índices presentes ali no Édipo, você tem sempre essa coisa ternária. Isso é uma coisa bastante curiosa, porque isso é dito na série, né? Mas por outra via, mais por essa via dos mundos, mas dessa necessidade desse terceiro termo para entender o mundo. E eu achei isso extremamente interessante, extremamente psicanalítico, mas essa parte especificamente eu acho que é mais uma viagem minha do que de fato uma psicanálise na série. Mas assim, é isso. Eu me foquei nessa parte do desejo porque eu acho que é a parte mais interessante, mas provavelmente tem outras tantas, inúmeras, interessantíssimas também na série. Se vocês perceberam mais alguma coisa psicanalítica na série, deixa aqui embaixo, vamos conversar. E é isso, até a próxima!